Olá a todos, depois de mais de um ano e meio, quase isso, eu acho que faz muito tempo que eu não gravo nenhum vídeo. Estou gravando esse a pedido de algumas pessoas, o que inclui dois ex-alunos, né, o Pedro Aguiar e o Guilherme Palacios, e o cara que me acompanha, o Tavinho Hot Better. Bem, vou falar hoje sobre Batman vs Superman, o filme. Apesar de todas as críticas, todos os blá 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 blá, os bafafás e tudo mais que tiveram a respeito do filme, e ainda estão tendo, eu gostei. Tá? Esse é o primeiro ponto. Eu gostei, e a partir daí que eu vou falar a respeito da minha análise, que não vai focar muito sobre se o Superman faz o que ele fez no filme, porque eu parto do princípio de que é o ponto de vista do Zack Snyder. Sendo o ponto de vista do Zack Snyder, ele tem total liberdade de trabalhar os personagens sem perder algumas características que são essenciais para nós sabermos qual é o personagem que ele está trabalhando, mas trabalhar da maneira que ele acha mais conveniente dentro daquilo que ele está pensando e dentro do discurso dele. Então eu opto normalmente por fazer análises a respeito de discursos, de reflexões que o filme traz, e não necessariamente se o Batman é daquele jeito ou deixa de ser daquele jeito. Ele é um personagem, por ser um personagem fictício, ele tem toda essa flexibilidade de trabalho, né? Eu, por exemplo, se fosse fazer o Batman, faria de um jeito que aposto que seria bem diferente do Zack Snyder, ou do Christopher Nolan, ou do mesmo do Tim Burton, ou dos diretores da série dos anos 60. Né? Como nós podemos ver em todos esses 75 anos de Batman, ou mais, agora eu não lembro exatamente, tiveram várias interpretações. E não é diferente com o Superman. Tem muita gente que fala, porque o Superman é super bom, ele não faria mal a ninguém, não. Isso é um pouco complexo. Né? Nós temos várias cenas, vários momentos na história em quadrinho do Superman, principalmente década de 60, por causa do contexto e etc., que faz com que o Superman seja um grande cuzão machista. Tá? Existem várias ceninhas, isso daí dá pra procurar na internet. Eu acho que se você coloca Superman machista, vai ver vários quadrinhos em que o Superman está sendo o maior cuzão com a Lois Lane ou com alguma outra mulher e etc. Mas tem o contexto. Tem o contexto. Só que ao mesmo tempo que tem o contexto lá, tem o contexto aqui. E o contexto aqui, quer queira, quer não, é do Zack Snyder. O Batman vs Superman atualmente é do Zack Snyder, portanto é o ponto de vista do Zack Snyder. Da mesma forma que quando nós vimos a trilogia do Christopher Nolan, era a perspectiva do Christopher Nolan. Um dos discursos do Zack Snyder dentro desse filme, que eu acho que é um dos pontos, é o ponto na verdade que eu vou tratar aqui, é sobre a questão do Superman como salvador. Não o fato dele ficar tentando comparar o Superman a Jesus Cristo, a figura de Jesus, porque isso já né, é perceptível e eu não sei até onde, em termos de discussão religiosa, afeta tanto. Então eu prefiro não focar nesse lado para não tomar muito partido, essas questões de partido, né, religioso. Mas ficarei, eu acho que mais nessa ideia que o Superman tem de se autocobrar ser o salvador do mundo também, e aos poucos a ficha dele cair que ele não é tão super poderoso ou tão todo poderoso quanto a autoimagem que ele tem de si mesmo, a ponto de abarcar toda essa autoimagem que ele tem. É até redundante falar dele mesmo, mas é isso, tá? A autoimagem que ele tem dele mesmo. Sim, sua autoimagem, né? Nós podemos pensar, mas esse Superman não tinha uma autoimagem de todo. Sim, ele tinha. Tanto que ele tinha que ele cobrava dele isso. Ele poderia não verbalizar, mas ele sim considerava que ele era um deus. Não, ele não se considera, porque não, ele se considerava a partir do momento que ele se cobra a ponto de achar que é o salvador do mundo. Então ele se projeta como um cara todo poderoso a ponto disso. Logo, ele tinha sim uma imagem exagerada de si mesmo. Essa imagem ela é quebrada em vários momentos quando, ele percebe que não seria capaz de salvar várias pessoas ao mesmo tempo. 2, ele percebe isso quando essa imagem continua sendo quebrada quando o Lex Luthor, sim, esse vídeo vai ter spoiler, e pra caralho, tá? Então, antes
de você continuar, pare por aqui. Então, eu vou dar 3 segundos para você desligar o vídeo antes de falar o que o Lex Luthor faz com a mãe do Super-Homem. E não é safadeza. É, de certa forma, mas não dessa que você está pensando. E para de falar desse jeito. Vamos, então, continuando. Tá? Quando, por exemplo, o Lex Luthor, quando sequestra a mãe do Superman, a Martha Kent, ele percebe, ele não só percebe o limite que ele tem de agir, como ele entra em desespero por causa disso. Entretanto, mesmo o desespero não afeta, mesmo que afete a decisão moral que ele tem, ele ainda tenta pender por uma decisão moral que o leve a não ter que matar alguém. Ah, mas ele matou o Zod no primeiro. Cara, ele matou o Zod no primeiro. Concordo, ele era um cara inexperiente lutando contra um cara tão foda quanto ele. Eu acho meio complexa a situação. Eu não sou tão contra o Homem de Aço, como vocês já podem ver em vídeos anteriores, quando ficam nessa frescurite. Ah, mas o Superman não mata, mas o Zod era foda. Eu não concordo muito com a situação em que a morte dele foi feita. Mas eu também não sei até onde o Superman teria cacife de parar o Zod de outra maneira, sendo que ele estava iniciando seu papel como Superman, né? Esse alter ego. Enquanto essa imagem de Deus, Superman não verbalizava. Ele tinha essa autoimagem. O Lex Luthor tinha certeza que ele era um Deus. Tanto que em vários momentos ele fala, o Deus está morto, o Deus não sei o que lá, o Deus irá morrer, o Deus, o homem contra o Deus, Então, Lex Luthor tinha essa certeza. O povo, mais ou menos, né? Algumas pessoas pendiam para acreditar que ele era um Deus. Outras pessoas para que ele era um alienígena filho da puta. Outras pessoas, blá. Mas tem essa discussão. Falso Deus, que picham lá na estátua dele e um monte de breguenites desse tipo. Mesmo dentro dessa autoimagem divina, como eu disse, o Superman, ele não perde aquela bondade sentimentalista dele. Depois até explico o que seria uma bondade sentimentalista, mas eu acho que não vem agora. A questão é o seguinte. O Superman, ele vai apagando fogos, fazendo ações paliativas. Você não vê em nenhum momento, ele tentando pensar a longo prazo como beneficiar todas aquelas pessoas que ele acredita que deve salvar. Ele não vê ele pensando em outras ações do que o mero, socorro, tá pegando fogo, vou lá e salvo. Não sei o que, vou lá e salvo. Explodiu, blá blá blá, vou lá e salvo. Basicamente, vamos apagar pequenos incêndios. Só que o problema está a longo prazo. Qual o problema disso, meu? Ele é um cara super poderoso que tem capacidade de salvar objetivamente algumas pessoas. Bem, o problema é o seguinte, queridão, os inimigos dele, como por exemplo o Lex Luthor, ele é mostrado como um cara que pensa a longo prazo. Agora, qual é a vantagem e a desvantagem disso? A vantagem e a desvantagem disso é que, quer queira, quer não, Lex Luthor é mais inteligente nesse aspecto. Essa é a vantagem do Lex Luthor? Não é só a vantagem do Lex Luthor. É problemático você apontar apenas como um cara que quer fuder com tudo, como sendo uma pessoa que pensa a longo prazo, enquanto aqueles que são bonzinhos pensam logo, a curto prazo tem que ajudar. Então, isso é a bondade sentimentalista. É uma bondade que não pensa realmente em beneficiar os outros, mas como eu posso satisfazer a minha autoexigência. Como eu posso satisfazer aquela culpa que eu sinto por ter tanto poder e não conseguir ajudar ninguém? Então eu vou ficar ajudando de um jeito paliativo o tempo todo. E isso é repetido em vários dos heróis. Isso não é repetido só no Superman. Mas você queria que fosse feito um filme em que o Superman criasse instituições. Cara, isso pode ficar até em segundo plano, mas por que não? Não precisa ser o foco do filme. Mas mostra que ele se preocupa com isso também. E isso seria mais interessante. Tá? Então esse é um ponto que eu acho bem falho na visão do Zack Snyder, mas ok. O Christopher Nolan tentou trabalhar um pouco melhor com isso, como no Batman, no caso. O Batman tinha, as indústrias Wayne tentava abrir orfanatos, tinha um orfanato que era mantido pela Wayne Corps, pela corporação Wayne, e assim vai. O Zack Snyder não trabalhou isso nem com o Batman, nem com a figura do Superman, nem com a figura do Batman, e muito menos com a da Mulher Maravilha, que fica indo atrás de relíquias durante 100 anos e... Cara, 100 anos na Terra, e é sério que você não fez nada? A não ser participar da Primeira Guerra Mundial e ficar lutando contra monstrinhos?
De qualquer modo, nenhuma ação estrutural a longo prazo é mostrada nem de segundo, terceiro ou quinto plano no filme. Então, ok. Mas, uma bondade sincera foi mostrada. Ele tinha uma certa bondade sincera. O que é essa certa bondade sincera? Quando o Lex Luthor, por exemplo, sequestra a Martha Kent e pede para ele trazer a cabeça do Homem-Morcego, blá 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 blá, porque ele tava putinho com o Batman, o Lex Luthor tava putinho com o Batman. O Superman, a primeira coisa que ele pensa, que ele fala pro Lois Lane, não é matar o Batman. É pedir ajuda pro Batman. Mesmo tendo aquele início meio conturbado, de que o Batman é um terrorista, o Batman não sei o que, ele tem que parar, daí ele quebra o carrinho do Batman, o Batman fica puto nessa hora, mas fica, ele não gostou que quebrou o Batmóvel. Então, quebra o Batmóvel, fala pro Batman parar, que isso era uma demonstração de misericórdia da parte dele, blá 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 blá. Mesmo que isso aconteça, ainda assim ele vê que o Batman é um cara que pode ajudá-lo, porque o Batman tem também um princípio de bondade, né? uma moral que leva ele a agir de forma a se preocupar com os outros. Alguns podem falar, ok, você fala que ele não teve pensamentos a longo prazo de como ajudar, mas ele usava as reportagens dele para beneficiar outros seres. Como? Dando a opinião dele, ok, é legal, a opinião é importante. Quando ele dá a opinião sobre o Batman lá, o Batman é um terrorista, o Batman ataca novamente em Gotham, blá 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 blá. Ok, opiniões divergentes é legal para trazer discussões, apesar de que hoje em dia no Brasil também é difícil isso, né? Porque quando você coloca parece time de futebol, você pega uma opinião, eles acham que a opinião é você e atacam a pessoa. Não, é uma opinião, porra. Ainda assim, o próprio Perry White, o chefe dele, percebe que o cara tá ficando obcecado em ficar falando mal do Batman, ao invés de fazer algo realmente que ajude. Mas, ok, prosseguindo. Já o Batman ele é retratado como um cara meio desesperançoso, né? Tanto que tem algumas conversas que ele demonstra que ele não está muito... depois de 20 anos lutando contra o crime, ele acaba, vamos dizer assim, se decepcionando muito. Tem aquele trecho que ele fala que 20 anos lutando, quantas pessoas tinham e quantas sobraram, quantas pessoas boas tinham e quantas pessoas boas sobraram. E tem um outro momento que ele fala que o crime é como uma erva daninha, né? Os criminosos como uma erva daninha, se espalham rápido, se espalham fácil. Eu acho interessante isso até, vendo a transformação do Batman que ocorre durante o filme. Esse é um ponto muito importante, porque ele demonstra estar bastante desesperançoso, e uma demonstração que eu acho que a Mulher Maravilha também tem. Ela aparece falando, né, quando ela fala quem ela é pro Bruce Wayne ou pro Batman, ela também diz que está há 100 anos na Terra, que fazia 100 anos que ela não se misturava com o assunto dos homens. Ela está desde a Primeira Guerra Mundial, né, pelo que aparece na foto e pelo que nós já sabemos do futuro filme da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é um personagem bem interessante, eu achei, dentro desse filme, né, do Batman vs Superman. De qualquer modo, eu fiquei como eu disse antes, né, 100 anos aqui sem fazer nada mais para beneficiar outros seres ou para proteger, já que ela é considerada uma super-heroína por nós. Bem, isso acontece, creio eu, que Zack Snyder colocou essa desesperança dela justamente por causa disso. E também, é uma forma de colocar a desculpa porque ela, tendo o poder que ela tem, não se envolveu com a invasão dos kryptonianos na Terra, né? Que foi o que aconteceu no filme O Homem de Aço. Voltando para o Batman, por estar nessa desesperança, ele não vê os acontecimentos do Homem de Aço como uma coisa de buenas, uma coisa sossegada, um cara que realmente tentou nos salvar. É um cara que tentou nos salvar, mas que ao mesmo tempo trouxe o perigo. Ele não veio sozinho, ele que trouxe o perigo. O perigo não teria vindo sem a presença do Superman, segundo o raciocínio do Batman. O Batman coloca que se tem uma 1% de chance dele ser um cara mau, um cara ruim, ou dele virar a casaca e resolver destruir tudo, ele tomaria esse 1% de chance como sendo a mais pura verdade, ou como se fosse 100%. Por que o Batman agiria dessa forma? Bem, o Batman ele é um cara obcecado por essa luta. Ele tem esse desejo também, essa bondade, né,
que eles tentam colocar, que o Zack Snyder tenta colocar como algo até mesmo que natural nesses super-heróis, eu tenho minhas dúvidas, mas que ainda precisa ser lapidada. O Batman já tem 20 anos de luta contra o crime e ele tentou lapidar, não, na verdade o que ele fez foi tornar ainda uma cascas mais grossas. É a relação dele com o Superman que vai destruindo essas cascas e que ele vai lapidando melhor. Isso é mostrado mais pro final do filme, mas já chegarei lá. E qual a relação desse vigilante, desse cara preocupado com aquele super ser que surgiu e quase destruiu Metrópolis, etc., com o próprio Homem de Aço, a não ser essa raiva. Essa raiva ela vai se estender com a luta dos dois. Essa luta é causada pelo lado do Batman por isso, e pelo lado do Superman, pela ameaça pelo lado do Superman, ele vai por causa da ameaça que o Lex Luthor fez, né, como eu já disse anteriormente. Ok, luta à parte, o Batman acaba vencendo o Superman, como eu disse, ia ter spoiler até o fim, então beleza. O Batman acaba vencendo o Superman, o que eu acho que um monte de gente fica mimizando, falando que não, o Superman nunca seria capaz de ser derrotado pelo Batman porque ele é super poderoso. Ele é super poderoso, mas ele é limitado estrategicamente, ele é limitado intelectualmente perto do Batman e do próprio Lex Luthor. Por quê? Porque ele não, até o momento, viu necessidade de desenvolver certas características que o Batman viu. Nesse filme eu não vou defender tanto, porque o Batman, apesar de viver num mundo onde tem super-humanos, ele não teve tanto contato com super-humanos do que, né, a partir desse filme. Mas, ainda assim, ele vive numa situação na qual ele precisa contar com as habilidades dele. E não com superpoderes que ele tem, ou que são outros tipos de características. São habilidades, no caso das artes marciais, das estratégias, habilidades que ele teve que desenvolver para conseguir agir e combater o crime organizado do jeito que ele combate. No caso do Superman, o cara já é super forte, ele já é super resistente, ele já é super. Não há necessidade de desenvolver habilidades, o que há necessidade é simplesmente de fazer. Ele age, ele tem o desejo de salvar uma pessoa, ele vai e faz. Não tem essa necessidade de tanta necessidade de treinamento como o Batman teve. Então eu ainda defendo sim, o Batman tem mais vantagens contra o Superman por sua capacidade estratégica. No filme, eles deixam muito claro que sem a Kryptonita o Batman não teria como. Mas, a partir do momento que o Superman perde seus poderes com a Kryptonita, ele fica totalmente passível de levar porrada do Batman, porque o Batman é mais foda do que ele em questões de habilidades de luta. É pra esse cara que o Superman pede ajuda, né? Pra esse vigilante, pra esse cara que ele considera um terrorista. Quando está quase sendo derrotado pelo Batman, ele pede ajuda e o Batman, ok, vai ajudar. Vamos voltar um pouco para a questão da figura do Superman. O Superman, ele é como se fosse um ícone. Eu vou voltar isso daí só para entender como o Superman acaba transformando o Batman. Porque é justamente no final da luta dos dois que o Batman percebe algumas semelhanças e se coloca um pouco também no lugar do Super. Mas antes disso é importante nós termos uma ideia de que o Zack Snyder ele coloca o Superman como um ícone sobre-humano que transforma as pessoas, fazendo elas entrarem em contato com o que é bom dentro dela, justamente por ser esse cara fodão e bom. Ou seja, é a própria inspiração que o Superman causa que faz as pessoas quererem serem melhor, aparentemente. Mas não é assim que funciona. Né? Na verdade, como funciona eles ficam na dependência do Salvador. Na dependência do Salvador. De qualquer modo, com o Batman funciona. Por que funciona? Na hora que o Batman tá porrando o Sr. Superman, vira e fala assim, quando ele vai matar o Superman com a lança de Kryptonita, o Superman vira e fala, não deixe Marta morrer. As pessoas ficam, porque isso daí eu escutei crítica, bizarras. Porque ele deixou de matar só porque ele falou o nome da mãe. Queridão, o que o Zack Snyder tentou mostrar, vamos lembrar uma coisa bem básica. Todo roteiro é controlado, todo roteiro de cinema é controlado. Mas aquele filme ele é mais realista. Não tem essa de filme tão realista assim. O máximo que você tem é filme baseado em história real. Filme baseado em história real, ainda assim você tem todo um roteiro controlado para atrair ou não um público e para
defender os seus valores ou defender aquele discurso que você está tentando fazer. O que o Zack Snyder fez foi, a partir desse controle, colocar o ponto em que o Batman e o Superman, quer dizer, o Batman se identifica com o Superman. Ele não vê mais só como um cara alienígena. O cara tem uma mãe, o cara tem uma mãe com o nome da minha. Quando fala o nome Martha Kent e a Martha Wayne, que é bastante colocado desde o começo do filme lá, Martha Wayne, justamente para o público não esquecer, no momento em que o Super-Homem fala, não deixe Martha morrer, opa, falou o nome da mãe do Batman? Não, falou o nome da mãe do Superman, mãe adotiva. Mas falou o nome da mãe do Superman, de alguém com quem ele se preocupa. O Batman, na hora, por ter um nome semelhante, se identifica com o Superman e por isso ele não o mata. E é por isso que ele saca, fala assim, cara, esse cara não é de todo ruim. Ele tem alguém com quem ele se preocupa. Calma, eu estou extravasando, eu estou passando do limite. É nesse momento que eles travam um diálogo mais civilizado. E a partir daí eu acho que começa uma transformação maior no Bruce Wayne. O Bruce Wayne pega a ideia do ícone do Superman. Não o ícone do super poderoso que vai salvar tudo, mas o ícone de um cara que está tentando ajudar os outros. E a partir do tá tentando ajudar os outros, apesar de não estar sendo aceito, ele não decai para a desesperança que ele, Batman, estava caindo. É a partir daí que a coisa vai se transformando. Surge daí o Apocalipse, e lá, e os três entram na luta. Super-Homem, Mulher Maravilha e Batman saem no pau com o Apocalipse. Ok, todo mundo sabe, Super-Homem morre, e etc. Com a lança no coração, também outra referência a Jesus Cristo, que eu não vou entrar em detalhes, mas você tem essa morte simbólica, e essa morte simbólica, o cara que morreu, o ícone que morreu, faz com que o Batman fale, eu não vou falhar com ele novamente do jeito que eu falhei quando ele estava vivo. Ou seja, ele percebe que a atitude dele foi uma falha, não ter aceito, não ter percebido a bondade do Superman, não ter percebido a importância do Superman como um ícone, né, assim, por assim dizer, um cara que pode inspirar os outros, foi um erro dele. E ele retoma, eu não vou cometer esse erro novamente, e não só não vou cometer esse erro, como vou tentar reunir os outros meta-humanos para formar uma equipe para proteger esse planeta, para proteger as pessoas. Detalhe, Mulher Maravilha, também desesperançosa, está dialogando com Batman nesse momento. Ela fala, você nunca vai conseguir unir os homens, e se os metas-humanos não quiserem ser encontrados? Você nunca vai conseguir unir os homens. E ele fala, não, os homens ainda são bons. Ou seja, qual foi a mudança que nós temos no Batman? Desde lá do começo do filme até aí, é justamente a quebra dessa desesperança. Lembra daquela coisa bizarra lá que fala do S no Superman, no Homem de Aço? O que é esse símbolo? É o símbolo de esperança. Aqui é só um S. Então, é justamente, novamente, Zack Snyder coloca Superman como cumprindo o seu papel de um cara que trará esperança para a Terra, de um cara que trouxe esperança para a Terra. No caso, trouxe esperança para o Bruce Wayne. Só que aí vem um questionamento que me intriga em relação a esse ponto de vista do Zack Snyder. Será que essa espera por um salvador, essa dependência de querer um cara que vai nos salvar, como as pessoas parecem esperar do Superman, e, novamente, as pessoas passarão a esperar da Liga da Justiça, porque serão outros deuses, que é como a DC costuma tratar os personagens dele, né? Seres superpoderosos que são deuses para os humanos normais. Então, será que essa espera por salvadores tem algum poder real de nós nos transformarmos e nos unirmos como seres humanos e seres capazes de transformar o mundo, capazes de transformar a sociedade? Será que quando você tem esses seres tão poderosos unindo, tentando ser ícones, será que esse ícone não acaba sendo um tiro pela culatra a partir do momento que nós nos tornamos mais preguiçosos em fazer a nossa parte para melhorar as coisas? Bem, novamente, eu gostei do filme, valeu por assistirem e espero que tenham gostado
Desse sei. Eu ia falar desse blá blá blá, mas blá 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 é outro programa, então desse sei. Até mais, nos vemos mais pra frente, seja lá quando.